Que é um lateral esquerdo que o São Paulo já tentou envolver em algumas negociações e tal. Teve um início muito bom no ano passado com o Rogério Ceni, depois caiu muito de produção. Eu acho que é um tipo de jogador que tecnicamente é muito bom, mas alguém precisa conversar com ele, colocar a cabeça no lugar, orientá-lo direito. Tem potencial para jogar na Europa, desde que tenha a cabeça no lugar, pé no chão. É um bom jogador. Hoje acabou atuando do meio para frente. Então, em tese, ele seria o terceiro lateral esquerdo do São Paulo. É um jogador que ou pode ser aproveitado mais à frente, porque ele tecnicamente é bom jogador, mas um pouco falho na marcação, ou ainda o São Paulo pode ser utilizado como moeda de troca nesse mercado aí, ainda para o São Paulo agitado. Daqui a pouco a gente fala do Santos, que bateu o Linense 3-0. O Michelete, quanto é que está o Corinthians? 0-0. 0-0? Daqui a pouquinho o Raí fala, é a informação que a gente recebe e o Facincani vai registrar. Vamos ouvir a palavra do diretor de futebol de São Paulo. Tem uma coisa que para entender o que... Perdão, PVC, ele já está à disposição. PVC complementa depois do Raí. Pode ir, gente? Pode ir. Raí, a primeira impressão que você teve desse time do São Paulo, por enquanto, é uma equipe jovem, muita coisa ainda a ser acertada, mas o São Paulo trabalha ainda com mais quantas possibilidades para reforço, se ainda é que haja tempo para isso no campeonato? A primeira mensagem é confiança no trabalho, confiança nesse grupo, tenho certeza, o resultado vai chegar, está chegando, antes que esperem. Obviamente que hoje foi um primeiro trabalho depois de 2 semanas apenas de pré-temporada, com vários jogadores que estão há muito tempo sem jogar, e isso não me incomoda. Claro que ninguém gosta de começar perdendo, mas eu tenho certeza absoluta que o resultado e a resposta virão rapidamente. Com relação a reforços, acho que está claro que a confiança nesse grupo que vai dar resultado, e a gente está pensando em coisas, continuamos pensando em algumas situações que valham a pena, que agreguem bastante, que sejam boas oportunidades. Não precisam fazer loucuras, mas nós estamos de olho e essas situações podem acontecer. Agora, com relação à repercussão com o torcedor fica insatisfeito pela forma como aconteceu a derrota, embora seja um planejamento que o Dorival já disse que não vai alterar. Como que vocês lidam com isso? Normal, o torcedor, existe às vezes um trauma da temporada passada, eu posso afirmar que essa temporada vai ser bem diferente e eles podem ter confiança nisso. Valeu, gente. Era só a última aqui, gente. O Raí deu apenas 2 palavrinhas rápidas aqui para conversar conosco. Promete trabalho em cima de reforços, os reforços que o São Paulo ainda espera, né, que possam desembarcar nessa equipe que, pela primeira impressão, ainda matura, né, ou ainda trabalha com esses jovens jogadores que estão no elenco, mas se necessita pelo menos um pouco mais de experiência que o técnico Dorival Júnior garante que para os próximos jogos deve vir ainda desse elenco com os reforços que por enquanto chegaram, Diego Souza, Anderson Martins, o próprio Cueva, que não é um reforço, mas pelo menos tecnicamente falando, um atleta importante para a equipe. São Paulo busca mais um meia, era o Gustavo Scarpa, jogador pulou, entre aspas, quase que o muro, né, estava acertado com o São Paulo, negociação direta entre os clubes e foi parar no Palmeiras devido à liberação judicial, por isso que o Palmeiras conseguiu fazer um acerto diretamente com o jogador. Então espera-se um atleta para esta posição que estava com o Hernanes no ano passado, até porque o Diego Souza pode trabalhar tanto como meio campo, mas também atacante, o que vai ser o referencial na vaga no Lucas Prato. Emergencialmente pode atuar nessa função, mas o São Paulo busca um jogador para o meio de campo e mais pelo menos 1 ou 2 atacantes para comporem o setor de beirada ou até o referencial. O São Paulo tem necessidade, isso já foi dito pelo técnico Dorival Júnior ao longo da semana, e portanto o São Paulo fica na guarda de oportunidades pontuais de mercado para reforçar um elenco de um ano de muita exigência, que o torcedor, pelo que pede Dorival, terá paciência. Só para encerrar rapidinho esse giro de informação aqui, Vilani, para o próximo jogo no final de semana do São Paulo Futebol Clube, não terão ainda as presenças de Anderson Martins, zagueiro, meio-campista Diego Souza, o próprio Cueva, porque esses 3 jogadores chegaram ao longo da pré-temporada, o Cueva atrasado e os 2 porque vieram de contratações devido às outras equipes, liberação, para aquele trâmite de mercado, e esses 3 jogadores, como já adiantou o técnico Dorival Júnior, estão fora do próximo jogo do Tricolor. Obrigado, Facincani. A prioridade é sua. Se tiver mais algum entrevistado, você volta aqui para conversar com a gente. O PVC vai concluir o que ele estava dizendo. Eu só queria fazer uma rápida observação. Enquanto o Raí ia dizendo tudo com tanta confiança, os resultados vão chegar, não tenho dúvida disso, vão chegar rapidamente, já estão a caminho.
esse primeiro resultado não impacta nada do que eu penso do grupo. Ele me deu a ideia de muita confiança mesmo. E o Rodrigo disse, pô, ele não poderia dizer outra coisa. Não sei, eu acho que tem gente que se esconde atrás de reforços, né? O São Paulo precisa dessa ou daquela posição. Se o Dorival diz isso nas entrevistas, como registrou Facincani, não me pareceu ser a ideia do diretor de futebol, que é o cara que assina as contratações ao lado do presidente. Não sei se porque, na opinião dele, não precisa, não sei se o São Paulo não pode. Enfim, queria a impressão de vocês também. PVC, só para concluir o que você estava dizendo antes. Não, vamos partindo daqui. O São Paulo acha que não precisa de laterais, em princípio. O São Paulo precisa de um meia e um atacante. Então, são as primeiras necessidades que o São Paulo identifica que precisa. E continua no mercado, mas como ele disse, tem pressa porque também não vai sair de afogadilho para contratar um jogador que daqui a 2 meses a torcida esteja xingando. Então começa a trabalhar assim. Eu acho que tem uma coisa que está jogando a favor, que é o tempo do Campeonato Estadual, que vai até 8 de abril, e que tem só um jogo marcado, tem que ser o estadual. Que é a Copa do Brasil dia 31. Então, depois pode até ter o segundo jogo da Copa do Brasil, mas por enquanto São Paulo sabe que tem um jogo sem ser a Copa do Brasil, sem ser Paulista, até o final do Paulista. Então você pode começar o Paulista como se fosse uma pré-temporada. O Rosário contra a Sul-Americana em abril. Depois do final do Campeonato Paulista. Assim como o Palmeiras e o Santos tem um jogo de Libertadores até a semana da final do Paulista. O Paulista acaba dia 8. O Palmeiras joga dia 1º de março, de abril. O Palmeiras joga dia 1º de março na Libertadores e o Santos joga dia 27 de fevereiro na Libertadores e depois só jogam na semana entre 1º e 8 de abril, que é a semana entre as duas finais. Quer dizer, se não for finalista, tem um jogo só de Libertadores a campanha inteira do Paulista. Você pode começar fazendo pré-temporada e pensar em mirar o título ali na frente. Eu ia dizer, por outro lado, que o Dorival montou um time num 4-1-4-1, né, com o Paulo Henrique como primeiro volante, o Pedro Augusto saindo um pouco mais pelo lado direito, e que dá a margem a entender que ele, com o time titular, vai nesse formato. E provavelmente com o Brenner de centroavante no início e depois o Diego Souza. Sobre aquela história da base, é claro que a geração de Miller, Silas e Sidney era tanto melhor, tão especial, que no ano seguinte a entrarem como titulares estavam na Copa do Mundo, Miller e Silas. O Sidney estava na seleção, mas não chegou até a Copa. Então era muito especial aquela geração. Mas tem que deixar os jogadores que aparecem jogarem um pouco mais, né? Claro que no ano passado a opção do São Paulo foi negociar para fazer dinheiro. Mas o David Neres podia estar fazendo sucesso aqui, ele é o melhor jogador da Holanda, hoje. O Luiz Araújo tem um gol só no Campeonato Francês, mas é um jogador que está jogando. Então, dá para pensar e entender o que vai acontecer, o que será que vai acontecer com o Cipriano e com o Brenner daqui até o final do ano. O Dorival Júnior jura que os dois vão dar jogador. Uma informação, o Militão, ele tem contrato até janeiro, até dezembro de 2018, até janeiro de 19. Então, o São Paulo, se entender que o Militão é importante, tem que resolver a vida dele nos primeiros 6 meses. Caso contrário, ele pode deixar o clube sem deixar nenhuma grana para quem o formou. Bom, o São Paulo é engraçado, né? É chato ficar voltando a esse papo, mas é a discussão do momento, é para a temporada. Quem que é a quarta força de São Paulo? Muita gente, especialmente o Carille, que foi muito vítima disso ano passado, ele chegou a colocar de uma forma honesta, como a gente faz no planejamento, o Santos. Aí o torcedor olha agora, como foi a estreia do Santos? O Santos teve o mesmo tempo de preparação que o São Paulo. O Santos trocou de treinador, coisa que o São Paulo não fez. O São Paulo manteve o Dorival. Jair Ventura estreia, o Santos estreia fora de casa, vence de forma categórica, atuação ok e tal. É que tem uma conta aí que a gente não consegue fazer, né? Eu não sei se o Linense é melhor ou pior que o São Bento. Exatamente. Mas assim, o São Bento é melhor. Não, tudo bem. Mas assim, a grosso modo o cara vai olhar amanhã ou hoje. Entendi. Estreia por estreia. São Paulo 0, São Bento 2. Santos passa tranquilo. O torcedor do São Paulo já vem muito machucado do ano passado, de ter lutado contra o descenso mais do que nunca em toda a sua história. São Paulo perde o Scarpa.
Isso mexe muito com... O Raio falou em trauma. O São Paulo não é campeão paulista desde 2005. Imagina o São Paulo não se classificando. O grupo do São Paulo, o PVC falou que ele pode estar nivelado nessa primeira rodada por baixo, com todo mundo com 0 ponto. O São Paulo pode não se classificar. Se o São Paulo vacilar, também não tem tanto tempo assim de recuperação. Que gol do Rodrigão, perdão, Rodrigo. O Arthur fez 2, o Rodrigão fez esse aí. Eu só estou vendo agora, eu não tinha visto. A gente já estava aqui em preparação do Rodada Fox. Ó. Desculpa, Rodrigo. Não, então, eu sei que é muito cedo agora. As pessoas, espera a bola rolar para você falar alguma coisa. Deve ter o torcedor do Santos agora já achando barato.